Está no ar o América Dividida das Manhãs 360. Eu sou Maria João Simões. A análise é sempre do historiador Bruno Cardoso Reis, que está em Washington. Bem-vindo, Bruno. Olá, obrigado. Trump está envolvido em nova polémica. Desta vez é acusado de abuso sexual por uma modelo que conheceu nos anos 90, através de Jeffrey Epstein. A ex-modelo Stacey Williams diz que nunca escondeu esta acusação, mas partilhou agora num evento relacionado com a campanha de Kamala Harris. Bruno, isto está a ter algum impacto aí nos Estados Unidos? Bem, enfim, é tanta coisa. Eu ainda agora estava a ver aqui na televisão as pessoas a queixarem-se do excesso de anúncios. E, inclusive, é difícil acompanhar tudo, não é? O estava a dizer, eu estive na Pensilvânia, como eu também tive, e realmente é impossível, quer dizer, os anúncios, eu até ficava contente quando aparecia um anúncio de detergente ou alguma coisa assim, porque realmente são muitos anúncios políticos. E, portanto, realmente eu acho que, quer dizer, as pessoas já estão um pouco cansadas, mas a questão aqui é, por um lado, realmente o Trump não está no mesmo campeonato que os outros políticos todos, não é? Houve imensos políticos americanos que tiveram problemas muito sérios por causa de escândalos sexuais que não têm nada a ver com aqueles que o Trump as acusações que ele já enfrentou. Já foi condenado, num caso até civil, a pagar uma indenização a alguém que ele terá assediado, aparentemente, de acordo com os tribunais. Enfim, obviamente não sei se é verdade ou não, mas o tribunal achou que sim e que ele tinha de pagar, embora ele continue a recorrer, não é? E, portanto, no fundo, isto significa que as regras habituais a ele não se aplicam e, portanto, mais uma vez, temos mais uma acusação que até já era mais ou menos conhecida, mas, enfim, aqui eu diria que, apesar de tudo, isto pode ser útil, minimamente, para o Partido Democrático, neste sentido, que é ajudar a recordar que há estes casos em relação ao Trump. E a questão do Jeffrey Epstein, enfim, aparece aqui como particularmente grave, enfim, todo tipo de associação a ele, mas eu francamente duvido que tenha grande impacto entre os eleitores de Trump. Acho que, enfim, não sei se entre os indecisos ainda é preciso mais um caso deste tipo para os que estão indecisos se decidirem, mas, portanto, tenho grandes dúvidas. Não tenho dúvidas que em relação àquele eleitorado mais fiel a Trump, realmente isto não interessa nada, já faz parte da cabala. Exatamente como normal, ou como parte destes ataques das elites, etc. E, enfim, os outros eleitores que também já que têm muitas dúvidas em relação a Trump, provavelmente também já se terão decidido. Há sempre esta questão dos indecisos, o que é que aqui poderá ser determinante, será uma questão deste tipo, ou outras, enfim, obviamente veremos no dia das eleições, mas eu tenho dúvidas que este caso tenha grande impacto. Bruno, esta tarde, aí nos Estados Unidos, estiveste num evento à porta fechada da Brookings sobre o futuro das relações entre Estados Unidos e Europa, com uma nova administração, ou seja, depois do dia 5 de novembro. Como é que correu? O que é que nos podes contar, Bruno? Bem, foi uma sessão muito interessante, mas com regra de chata-mouse, portanto não posso contar nada de muito específico, mas realmente foi bastante interessante, no fundo confirmando este aspecto, que é, para ser muito sintético, por um lado esta ideia de que há tendências de mudança na política externa e no relacionamento com a Europa que vão para além de Donald Trump e que têm a ver com mais proteccionismo, uma tendência para um certo fechamento maior e um retraimento maior dos Estados Unidos em termos de segurança e em termos económicos, e isso verifica-se quer com administrações democratas, quer com uma administração trumpista, portanto, não será assim tão diferente desse ponto de vista, no fundo é o argumento que muitos defenderam. Por outro lado, a ideia de que é indisfarçável que Trump será, digamos, ainda um grau de desafio diferente, maior, para a relação entre a Europa e os Estados Unidos, em particular por causa da questão da Ucrânia, onde ele realmente parece apostar numa espécie de paz a qualquer preço com a Rússia, embora isso também faça parte de uma tendência, ou seja, se tente justificar em termos de uma tendência que também é mais ampla, que é esta ideia que para os Estados Unidos, no futuro, a Ásia-Pacífico, uma região muito mais dinâmica economicamente, será mais importante tendencialmente do que a Europa, mas uma coisa é dizer isso e, portanto, fazer aqui uma certa recalibragem de prioridades, outra coisa é, no fundo, dizer há que abandonar completamente a Europa porque a prioridade passa a ser apenas e só, digamos, um relacionamento com a Ásia-Pacífico ou inclusive a contenção da China, mas, portanto, além do próprio estilo pessoal de Trump, e, enfim, e esta ideia que também apareceu e com a qual eu concordo, eu muitas vezes sublinho isso, nós nunca tivemos um Presidente dos Estados Unidos a dizer algo que Trump disse, ipsis verbis, que é a União Europeia é um inimigo. A União Europeia, ou seja, no fundo o mercado único, esta coordenação económica entre os Estados europeus é um inimigo dos interesses económicos dos Estados Unidos, é um inimigo dos Estados Unidos. E, portanto, desse ponto de vista, não só a questão da Ucrânia, mas também em termos de guerra comercial, esta ideia de que ele vai passar a impor tarifas, taxas alfandegárias, mesmo aos países aliados,
10, 20%, enfim, ele diz que nem sabe se não será mais. Tudo isso também foi outro tema recorrente neste debate. Em relação a soluções, a possíveis soluções para lidar com Trump, enfim, não há aqui receitas milagrosas, mas realmente uma questão que ele gosta bastante e que aparece bastante é sempre esta ideia de comprar americano, ou seja, inclusive, por exemplo, comprar armamento americano. Isso é o que ele realmente aprecia. Nesse aspecto é alguém muito tradicionalista também, preocupa-se sobretudo com a exportação de bens visíveis, não é? E não há nada mais visível que um carro de combate ou um avião de combate. Já aqui falámos da ajuda financeira de Elon Musk para a campanha de Trump, ontem a de Bill Gates a Harris. Bruno, desta vez destacamos a notícia do Washington Post de que o Super PAC republicano apoia Jill Stein, a candidata dos Verdes. Sim, é realmente uma história um pouco estranha, se não tivesse, obviamente, a ver com estratégia eleitoral, mas inclusive levanta questões interessantes do ponto de vista toda esta discussão dos super PACs, estes grupos, no fundo, de grandes doadores, que não têm limite nas doações que podem dar, porque isso existem limites às doações aos partidos, diretamente às campanhas, mas a estes super PACs não, supostamente para defender ideias. Ora, este Super PAC é criado, é organizado por alguém que é um dos principais responsáveis pela coordenação política dos republicanos no Senado, alguém muito próximo do líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e, portanto, de repente, aparentemente, transformou-se num ambientalista, portanto, é alguém que publicita, uma das principais investimentos deste Super PAC foi em publicidade a denunciar, digamos, os crimes ambientais, o facto da Kamala Harris não combater, digamos, a poluição e não fazer mais pelo ambiente, não ter políticas mais radicais pelo ambiente, quando, obviamente, no Senado os republicanos se opõem a tudo isso e até a coisas bastante mais modestas. Portanto, obviamente aqui isto faz sentido porque um voto em Jill Stein, ou seja, num destes candidatos de partidos mais pequenos, que já falámos, de que há mais de uma dezena, muitos deles completamente desconhecidos. No caso da Jill Stein não é bem assim, ela é até uma veterana disto, nunca conseguiu mais do que 1%, agora 1% pode fazer a diferença nestes estados-chave, não é? No Michigan ou na Pensilvânia, esses 1% podem determinar a vitória ou a derrota de Donald Trump ou de Kamala Harris. Então, Bruno, antes da curiosidade do dia, se calhar olhávamos rapidamente para a guerra das sondagens e também das propostas em torno da economia. O que é que há de novo aqui? Bem, há uma má notícia e uma boa notícia para Kamala Harris. Má notícia, o Financial Times, pela primeira vez, numa sondagem que vai fazendo, portanto, no fundo aqui o que interessa muitas vezes nas sondagens também é mais a tendência do que propriamente esta sondagem ou aquela, mas nesta sondagem que está a ser feita já há uns meses, pela primeira vez Trump ultrapassa Kamala Harris em termos da questão da economia. Portanto, todos os esforços de Kamala Harris para reforçar aí a sua credibilidade, de acordo com o FT, não estarão a ter resultado. Há outras sondagens que apontam para a vantagem da Kamala Harris em alguns pontos desta questão económica, por exemplo, na questão da criação de emprego ou na ajuda ao custo da habitação, mas, por exemplo, não na questão da inflação, e, portanto, pode ser que seja um pouco isso, mas, em todo caso, mais uma vez, estão praticamente empatados, as diferenças são pequenas. Um pouco mais positivo para Kamala Harris é que o Wall Street Journal, que é até um jornal conservador, portanto não há suspeitas de, no fundo, ser aqui uma sondagem que fosse favorável deliberadamente, pelo menos a Kamala Harris, mas é obviamente um jornal de referência, sobretudo neste campo da economia, diz que nesta sondagem 49% dos americanos consideram Donald Trump demasiado extremista, só 39% é que dizem isso Kamala Harris, portanto metade, portanto 10% menos do que, 10% menos do que, uma diferença de 10%, portanto bastante significativa, sim, favorável a Kamala Harris. Portanto, desse ponto de vista também a ideia de que Donald Trump tem tentado promover de que ele não é extremista e que Kamala Harris é que é uma extremista de esquerda, não é? Comunista, etc. Aparentemente isso também não está a ter resultados de acordo com aqui uma sondagem de um jornal de referência, mas mais alinhada à direita. Portanto, sondagens mais uma vez para todos os gostos. Eu diria que a grande conclusão é a eleição continua muito renhida e muito imprevisível. Na curiosidade desta manhã voltamos aos índios e desde quando votam, por conta não houve tempo para irmos a esta questão. E já agora, Bruno, uma nota também sobre o peso dos afro-americanos no voto. Sim, basicamente falámos dos números de nativos americanos, entre
7 e 8 milhões, variam as estimativas. No caso dos afro-americanos estamos a falar de quase 48 milhões, e, portanto, uma população muito mais significativa, com muito mais peso, mas também muito distribuída pelo território, e, portanto, desse ponto de vista, as zonas onde têm mais peso, que são cidades, grandes zonas urbanas, como, por exemplo, Nova Iorque, onde não tem grande importância, porque isso já está é dado por adquirido, mas logo assim, por exemplo, vem Atlanta, que é fundamental na questão da Geórgia, por exemplo, que é um destes estados oscilantes, ou mesmo em sétimo lugar aparece Filadélfia, portanto a zona da Pensilvânia, também aí terá um grande peso potencial na resultado da eleição, e portanto realmente é um eleitorado que, enfim, é muito vocal, é muito visível, tem muitas queixas históricas, que tradicionalmente votava muito no Partido Republicano, por surpreendente que pareça, temos de nos lembrar que o Lincoln foi basicamente o primeiro presidente republicano, portanto, aquele que faz do combate à escravatura depois uma prioridade. Portanto, durante muitas décadas e até aos anos 30, 40, os afro-americanos tendem a votar sobretudo no Partido Republicano. Isso começa a mudar com Roosevelt e as suas políticas sociais, mas sobretudo muda nos anos 60 com o empenho de líderes democráticos, o Presidente Kennedy em particular, o Lyndon Johnson, depois em garantir realmente e efetivamente o direito dos afro-americanos a votar. E isso é que é impressionante. Os afro-americanos, só realmente em 1964, com uma lei, digamos, do Presidente Lyndon Johnson, é que começam a ter garantias para efetivamente conseguirem votar em muitos estados do Sul, onde tinham sido escravizados primeiro e depois discriminados durante muitas décadas, inclusive em termos legais, de forma legal e às vezes de forma também ilegal. Portanto, só em 1964, os nativos americanos, que tinham muito menos e têm muito menos peso também percentual, conseguiram isso a partir de 1924, mas de facto também em todo o período inicial da história norte-americana, com o argumento inclusive que não pagavam impostos e que muitas vezes estavam em conflito com os Estados Unidos, não eram considerados cidadãos, eram tratados até um pouco como uma espécie de nações soberanas, mas depois o problema é que esses tratados não foram respeitados e eles foram de facto incorporados, anexados ao território dos Estados Unidos, e depois isso só é invertido realmente essa injustiça histórica em 1924, muito por causa do papel dos nativos americanos na Primeira Guerra Mundial. Os nativos americanos sempre tiveram uma grande tradição guerreira, de que se continuam a orgulhar, ainda hoje são, de forma desproporcionada, digamos, voluntariam-se para as Forças Armadas, e, portanto, no museu, aliás, que existe aqui em Washington, dedicado aos nativos americanos, aos índios, há junto ao museu um grande memorial aos veteranos de guerra índios. Há um caso famoso na Segunda Guerra, que são exatamente os navarros de que falámos ontem, que são usados para, no fundo, um código na sua língua nativa, o que torna basicamente aquilo impossível de decifrar pelos japoneses ou por outros quaisquer, mas, portanto, é muito por causa desse argumento, digamos, do seu contributo para defender os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que em 1924, depois das mulheres em 1920, em 1924, os nativos americanos conseguem o direito ao voto. Bruno Cardoso Reis, a partir de Washington, é sempre um gosto ouvir-te. Bom fim de semana, Bruno. Obrigada. Até Obrigado. segunda. Bom descanso. Obrigado.